Como não errar na harmonização? Vocês acreditam que o paladar de vocês pode mudar? Vocês acham que o vinho é percebido da mesma forma sozinho ou com comida? Essa é uma resposta que a gente vai ter com apenas um ingrediente em toda essa questão da harmonização, que é a acidez. A gente vai observar como que essa acidez pode influenciar, pode ser influenciada, influenciar e ser influenciada tanto pelo vinho quanto pela comida nessa harmonização dos dois juntos. E a acidez é apenas um pequeno fator num somatório de vários outros fatores que podem influenciar o nosso paladar, tanto no desenvolvimento do paladar, como na forma como a gente percebe os gostos, os sabores e o olfato com todas essas influências. Se a gente pensar tudo que pode influenciar o paladar de um vinho ou de um vinho com comida, se a gente pensar desde o início, quando a uva está sendo cultivada, tudo que o agricultor, o agrônomo ou o próprio enólogo, ele pode trabalhar juntamente, né, todos eles em conjunto, desenvolver uma uva que traga mais ou menos sabores, que traga mais ou menos características organolépticas, que são as características de sentidos pra gente. Esse é apenas um pedacinho do processo todo. E aí você entra na bodega e tem todo o trabalho que aí sim um enólogo, em conjunto com toda a sua equipe, trabalha para desenvolver o vinho. Tem o processo de fermentação, outras fermentações secundárias que acontecem também, por exemplo, uma fermentação malolática, a gente vai falar dela hoje. Ou seja, todo o processo de produção no vinho na bodega. Por exemplo, se eu produzo um vinho tinto, se eu produzo um vinho branco, o processo é diferente. E depois disso, na consequência disso, o armazenamento desse vinho, depois a forma como você vende, o próprio preço pode afetar o seu paladar, a forma como você percebe esse vinho. O rótulo pode afetar a forma como você percebe e dá valor para um vinho. E depois, claro, ele sendo servido, como ele está sendo servido? Numa taça, num copo de vidro, isso também pode influenciar seu paladar. Ou seja, se a gente pensar em todo esse processo, até que esse vinho chega na sua mesa, junto com a comida que está sendo servida, será que a comida também não vai influenciar em como você percebe todas essas características? E além do mais, como que o seu cérebro recebe toda essa informação e decodifica ela para você? Será que todos nós temos as mesmas experiências? Será que todos nós temos as mesmas experiências gustativas, olfativas, né? Que uns que os outros? Com certeza isso também vai trazer uma série de influências para sua percepção de todos esses fatores na hora da degustação de um vinho. E de um vinho com comida. E a primeira vez que eu vi isso bastante nítido foi a primeira turma de harmonização que a gente teve. Essa turma foi presencial, eu consegui enxergar no rosto das pessoas as expressões delas. E quando eu apresentei um vinho, e era um vinho que tinha uma característica ácida muito forte, é um alba clara da vinícola Aras de Pirque, do Chile. O nosso paladar estava super ainda sensibilizado, né? Pronto para receber estímulos, e de repente a gente põe um estímulo super ácido nele. E essa foi uma característica percebida por todos ou pela maioria das pessoas, e a cara que as pessoas fizeram foi exatamente essa, tipo um limão espremido. Claro, não foi tanto assim, não era um limão espremido, mas realmente era uma característica muito forte, essa acidez. Agora, será que esse vinho é um vinho ruim? Ou será que nós estávamos preparados para receber esse vinho naquele momento? O paladar de cada um deles? Será que as pessoas, ao conhecer e entender o porquê que aquele vinho ele foi feito daquela forma, eles compreenderiam um pouquinho melhor e isso atenuaria a percepção do paladar? Ou seja, a gente conseguiria perceber aquela acidez, mas ela não seria tão incômoda, porque afinal a gente já está esperando aquela acidez. Pois é, esse é um vinho branco que ele é comparado com vinhos de altíssima qualidade no mundo, como por exemplo vinhos de regiões super renomadas, por exemplo, francesa, o Vale do Loire, por exemplo, ou a própria Nova Zelândia, que produzem vinho Sauvignon Blanc de altíssima qualidade. E esse vinho, que tem uma qualidade inquestionável, é uma região no Chile que chama Lleida, e essa região também é famosa por produzir alguns vinhos desse tipo, brancos, bem de alta qualidade. Então, o que faltava para que esse vinho pudesse ser percebido como um vinho
Nesse caso, as pessoas não estavam questionando a qualidade do vinho, eles simplesmente estavam notando características que eram bastante presentes nesse vinho, né? Mas por que a qualidade talvez daquele vinho poderia estar sendo questionada nesse momento? Por conta de uma característica bastante extremada e uma falta de expectativa daquilo, além do que a gente também podia estar com uma comida que harmonizasse muito bem com esse vinho. E foi exatamente o que a gente fez. A gente serviu um prato que era uma trouxinha de abacaxi com bacon, ou seja, uma trouxinha que tem uma massa filo, que é bastante neutra para o vinho, e um pouquinho de bacon, não muito, ele realmente estava só aromatizando e trazendo um pouco de sal para o prato, mas ele estava extremamente leve. O principal elemento desse prato realmente era o abacaxi. Era uma espécie de purê mais rústico, digamos assim, tinha pedacinhos de abacaxi, né? Ele não era uma coisa homogênea. E o abacaxi tem uma característica também principal, que é a sua acidez. Ou seja, esse é um prato que foi feito pelo chefe Paulo Henrique Mendes, que é um nosso vizinho aqui, um restaurante Cantina São Paulo, fez esse prato para que a gente pudesse provar exatamente nesse momento com esse vinho. Ou seja, o que a gente percebeu foi exatamente uma diminuição na acidez do vinho. Porque a acidez na comida, ela tem alguns efeitos no vinho, e uma delas é, quando eu tenho características ácidas na comida, eu tenho um efeito de diminuição da acidez do vinho, mas ao mesmo tempo eu tenho uma característica de aumentar a percepção de corpo desse vinho, aumentar a percepção de fruta desse vinho. Então, nesse caso, como era um vinho que tinha uma acidez muito elevada, ao colocar os dois juntos, foi percebida com qualidade. Ou seja, a percepção das pessoas nesse momento, com a diferença de acidez do vinho, foi o ponto-chave para que eles transformassem e entendessem que um vinho, ele pode ter uma ótima qualidade, porém ele precisa muitas vezes de estar acompanhado de uma comida para ser sentido ou percebido da melhor forma. Olha, há quem goste de vinhos bem ácidos e de corpo bastante leve, é óbvio que tem. E não tem nada de errado com isso, tá tudo certo. Cada um sabe aquilo que prefere. Mas é claro, uma característica não muito ácida muitas vezes é percebida como algo bom pela grande maioria das pessoas. Mas o ponto principal é o seguinte: as pessoas têm sensibilidades de paladar diferentes. E quando eu falo que as pessoas têm sensibilidades de paladar diferentes, não significa e não é a mesma coisa que dizer que as pessoas têm preferências de gostos diferentes. As duas coisas acontecem. Porém, quando a gente fala que a gente tem uma sensibilidade diferente ao amargo, por exemplo, ou até o próprio ácido, é possível que a pessoa do meu lado não tem a mesma sensibilidade, ou seja, eu sinto o amargo muito mais forte do que essa pessoa. Então, tudo que tiver uma característica, por exemplo, um pouco mais amarga, vai parecer para mim muito mais amargo. E isso talvez a gente precisa conhecer quais são os nossos limites, precisa saber em que ponto está o nosso paladar ao sentir essas características, para a gente poder entender aquilo que eu gosto mais e na hora de harmonizar eu procurar, com a comida e o vinho, procurar complementar todas essas características. Então, uma vez que eu conheço essas principais características de paladar, então os gostos, as texturas, a temperatura dos alimentos, eu posso conhecer também os efeitos que essas comidas, essas características têm no vinho. E uma vez que eu conheço esses efeitos, eu posso avaliar se eu gosto ou não gosto desses efeitos. E aí pronto, com isso eu tenho uma harmonização que é perfeita para mim. A acidez em si é uma característica super desejável nas comidas, nos pratos. Tanto que muitas vezes a gente escuta os chefes de cozinha comentando que dentro do equilíbrio do prato é muito importante que a gente tenha um pouco de acidez, um pouquinho do amargo, talvez um pouquinho do doce. E, enfim, claro, tudo isso tem que estar super harmônico. A acidez também, ela acentua o sabor do prato, deixa o prato mais saboroso. Ela também corta o excesso de sal, o que é bom, porque ela equilibra essa característica também no prato. Porém, a falta de acidez vai deixar o prato pouco saboroso, meio sem graça. E o excesso de acidez, ela pode dificultar extremamente a harmonização. Mas como eu identifico a acidez na boca? Então vamos fazer um teste.
Pega aí na sua casa um pouquinho de leite, uma fatia de limão e um pedacinho de maçã. Pode ser ela qualquer, maçã verde, maçã normal, não tem problema. Corre lá, pega esses ingredientes, eu vou pegar aqui também, pra gente poder experimentar todos eles e ver exatamente qual é a graduação de acidez que cada um traz pra gente na percepção do nosso paladar. Isso que é o mais importante, a gente entender o que essas características estão fazendo nós mesmos sentir. Claro, a gente pode aqui comentar algumas características, o que faz mais sentido pra mim, o que tá parecendo mais pra mim, e às vezes vai se repetir aí na experiência que vocês estão fazendo em casa também. Então eu peguei aqui só um pouquinho de leite, cortei algumas fatias de limão, esse limão siciliano, e eu peguei também uma fatia de maçã. Ao colocar o leite na boca, observe o seguinte: primeiro, o peso dele, ele não tem o mesmo peso que uma água, assim como não tem o mesmo peso que esses outros ingredientes que a gente está provando aqui. Observa também a textura dele, né? É viscoso, não é viscoso, enfim, a temperatura tá gelado, não tá, enfim. E principalmente observa se a sua boca saliva e o quanto ela saliva. E além da salivação, observa alguma ardência, algum formigamento, se pica um pouquinho a boca, enfim. Olha, esse leite é desnatado. Então, ele é um pouco menos denso do que um leite integral, por exemplo, tá? Então, se você quiser fazer o mesmo teste na sua casa, água, leite desnatado, leite integral, você vai perceber diferenças também nos pesos e nas texturas desses ingredientes. Então, esse aqui é desnatado. Então, ele tem um pouquinho menos de peso do que um leite integral, por exemplo. Mas é óbvio que eu sinto ele muito mais... Eu sinto ele mais viscoso, por exemplo, que uma água, né? Salivação. Eu não sinto uma salivação grande. É claro que todo tipo de alimento que a gente colocar na boca vai existir um estímulo de salivação. Não pode ser pequeno, mínimo, pode ser muito grande. Vamos ver a comparação com a maçã? Então vamos ver. Tá boa. A maçã, ela tem um peso maior do que o do leite, claro, esse aqui é um líquido, a maçã já é um sólido, isso faz diferença, obviamente. Mas ela é porosa, um pouco porosa. Mas além disso, claro, ela tem, pra mim, salivou um pouco mais do que o leite. Mas claro, tem um doce também. Então o doce tem um contraponto com a acidez. Mas é importante você perceber a secreção de saliva na boca. Isso é o que vai dar a diferença no futuro para observar o vinho. E agora, por último, o limão. Cara, na hora que você pensa que você vai comer o limão, já saliva a boca, né? Eu ainda fui legal aqui comigo mesma. Peguei limão siciliano, que ele é um pouco menos ácido. Eu sinto ele um pouco menos ácido do que um limão Tahiti, por exemplo. Mas assim, eu já comi o limão, já engoli, a boca ainda tá salivando. Não é só a salivação que tem. Eu sinto uma reação de... Vamos comer de novo. Eu sinto uma sensação de ardência, um pouco. O formigamento não é o mesmo formigamento quando, por exemplo, a sua perna dorme. Não é a mesma coisa. Um formigamento é assim, uma estimulação muito grande de algumas áreas da boca, principalmente as que tiveram mais contato direto com aquele líquido, que eu coloquei. Então, assim, o principal é a gente entender o que acontece na boca. Se vocês conseguiram perceber isso, então já mataram a pau. A acidez já está reconhecida na sua boca. O que acontece pra gente salivar, basicamente, é que todo alimento que a gente coloca na boca, ele tem uma composição de acidez diferente da que está na boca no momento.
Então, a salivação é uma tentativa natural, involuntária, do seu próprio corpo de restaurar o equilíbrio da sua boca. Então, a saliva, por exemplo, por isso que você, quando coloca algo mais ácido na boca, a salivação é muito maior, porque a gente tem, através da água, tenta-se diluir algo que está extremamente ácido para poder diminuir essa acidez e restabelecer esse equilíbrio da boca. Então, uma observação também muito interessante é: quanto mais você salivar e quanto mais tempo você salivar, significa que aquele ingrediente é mais ácido. E o contrário também é verdadeiro. Uma curiosidade muito interessante, que eu acho que vale não só para a gente perceber a acidez, mas vale para os momentos em que a gente estiver simplesmente jantando em casa. Quando a gente está desidratado, ou seja, quando a gente está bebendo menos água, enfim, e o corpo percebe que existe menos água disponível, ou seja, tem uma certa desidratação. Isso faz com que, mesmo você experimentando alimentos ácidos, tenha uma estimulação de secreção de saliva menor. Ou seja, procure se hidratar. Porque também o que acontece, a desidratação, ela causa uma baixa sensibilidade olfativa, causa uma baixa sensibilidade dos receptores, né, olfativos, por exemplo, e aí faz com que a gente tenha menos percepção de cheiros. Agora, e se o vinho tiver bastante açúcar? O que acontece? Bom, quando existe açúcar e acidez dentro do mesmo componente, por exemplo, dentro do vinho, as duas coisas elas se ocultam. Então é bom a gente observar ou ter uma percepção um pouco maior com relação a isso, porque o açúcar ele dá uma escondida na acidez e a acidez dá uma escondida no açúcar. Então, se eu tenho um vinho que é doce, o ideal é a gente ainda assim perceber essa quantidade de saliva que está sendo formada para poder também perceber a acidez desse vinho. Porque senão você realmente não percebe a acidez, porque fica tudo... Eu falei da maçã, né? Quando eu experimentei a maçã tem um pouquinho doce, então fica agradável, porque equilibra dois gostos dentro de um só elemento, já é melhor do que só um elemento. Por exemplo, só o ácido é pior do que quando eu tenho ácido e doce junto. E por exemplo, quando você está experimentando um vinho que ele é seco e ácido, fica óbvio que ele é ácido. Você experimenta, na mesma hora você saliva, não tem açúcar para esconder nada ali, então fica óbvio que é. Mas quando não tem, aí a gente tem que apurar os sentidos e tentar observar essa quantidade de saliva que a gente tá formando. E o álcool? Quando tem bastante álcool no vinho, o que acontece? Então, o álcool causa uma sensação de ardência na boca, um certo formigamento também. Então, assim, é uma sensação que às vezes ela pode ser confundida com acidez. Então, é importante, de novo, observar a quantidade de saliva que está sendo formada. Se estiver formando muita saliva, talvez não seja o álcool, talvez seja a acidez. Se você observar que nesse vinho tem bastante viscosidade, o aumento da textura e do corpo desse vinho, se você observar que tem isso, então aí é uma dica muito grande para que você observe o álcool. Então, realmente, esse vinho deve ser mais alcoólico, por conta dessa viscosidade, dessa textura, desse corpo. Pode ser que o vinho tenha as duas coisas, muita salivação e uma alta viscosidade, tem as duas coisas, álcool alto, acidez alto, e tá tudo bem, é só você perceber isso nesse vinho. Mas assim, quem são esses vinhos de alta acidez ou baixa acidez? Então, é claro que a gente tem muitos vinhos no mercado hoje, né? Então, ficaria até difícil de você simplesmente fazer uma generalização. A gente pode, sim, comentar algumas uvas que têm uma característica mais ácida. E aí, isso pode guiar você um pouquinho a respeito. Mas é claro que ali, o produtor, né? Uma uva que é muito ácida, mas eu quero fazer um vinho não muito ácido, o enólogo pode muito bem corrigir isso. E aí, a uva vai te enganar, você vai comprar o vinho não é extremamente ácido. Tá tudo bem com isso, porque cada produtor escolhe um perfil de vinho para fazer, né? Mas claro, tem alguns vinhos que são mais, digamos, consagrados, que já tem uma fama de serem daquele jeito. Aqueles vinhos que provêm de regiões mais frescas, ou seja, essa uva
Amadureceu, mas poxa, já teve um pouco mais de dificuldade, né? Um frio, não tem tanto calor, o sol pode ser uma questão, ou seja, pode ser que eu não tenha tido muito sol e aí esse vinho não amadureceu tanto. A relação que tem aqui com relação ao amadurecimento da uva é uma questão biológica. A uva ela vai amadurecendo e vai crescendo a quantidade de açúcar e na mesma medida, porém ao contrário, a acidez vai caindo. Ou seja, existe um ponto ótimo em que essa uva vai ser colhida. Claro, o produtor, o viticultor, ele pode colher um pouco antes para que ela tenha mais acidez, por exemplo, para fazer um espumante, mas ele pode decidir colher um pouco depois, porque eu quero extrair mais açúcar dessa uva e aí depois transformar isso em álcool e aí esse vinho ser um vinho que tem mais álcool, enfim. Mas vamos aqui dar alguns nomes, algumas uvas, vamos lá. Vinhos tintos. Sangiovese é uma uva italiana, bastante ácida, bem famosa por ser ácida, inclusive. Mas a gente tem uma também que chama Pinot Noir. Pinot Noir, ácida também. Claro, tudo vai depender de onde ela está sendo produzida, vamos lembrar sempre disso. Se for de uma região fria, por exemplo, como a França, ela vai ter mais acidez. Mas se ela for de uma região tipo Argentina, vai ser menos ácida. Mas se comparado com a Malbec, vou ser mais ácida. Um outro exemplo, a Barbera é uma uva italiana também. Vou falar mais um nome estranho aqui, que também é uma uva mais ácida. Aglianico. Então, Aglianico é uma uva também, super ácida também. Agora, vinhos brancos. Vamos falar aqui de alguns vinhos brancos que têm essa característica. Albarinho ou Alvarinho em Portugal, uma outra branca que é a Sauvignon Blanc, também bem famosa, bem cultivada no mundo inteiro. Chenin Blanc, uma uva bastante comum na região da África do Sul. E eu vou falar um nome aqui também super estranho, Grüner Veltliner. Bom, não fala austríaco, mas é isso que essa é a pronúncia que eu consegui fazer, Grüner Veltliner. Essa é a uva muito comum na Áustria. Não poderia deixar de falar da Riesling. Riesling, uma uva que é alemã, é uma uva muito comum na Alemanha e que também é uma delícia. Então, vinhos de acidez mais baixa, um clima um pouco mais quente, faz com que elas amadureçam em condições mais quentes. Eles normalmente ficam vinhos um pouco mais suaves, mais redondos, e isso também é uma característica apreciada por muitas pessoas. Então, por exemplo, nos tintos, a gente tem Pinotage. A Pinotage também é muito famosa na África do Sul. Malbec argentino, também bem famoso. Cabernet Sauvignon, que é plantada no mundo inteiro. E Zinfandel, que é bem famosa nos Estados Unidos. Agora, dos brancos, a gente tem, por exemplo, a Pinot Gris. Ela é uma uva que, diferente de uma Sauvignon Blanc, tem menos acidez. Mas, claro, os vinhos brancos, de uma forma geral, são sempre mais ácidos que os vinhos tintos, tá? Então, essa é uma característica que a gente precisa também ter em mente para decidir na hora de buscar essa característica no vinho. Chardonnay, menos acidez. Semillon é uma uva branca também. E, por exemplo, Viognier é uma outra uva branca. E tem mais uma que eu gosto muito, que é a Torrontés, que ela tem ficado bastante famosa na Argentina, principalmente em regiões como, por exemplo, Salta, na Argentina. Mas essa acidez vem da onde? Né? Principalmente no vinho. Por que o vinho é ácido? Bom, porque a uva, a polpa dessa fruta, ela tem dois principais ácidos presentes. Um é o ácido tartárico e o outro é o ácido málico. Então, assim, naturalmente a acidez vem dali, tá? Porém, a gente tem um outro ácido que é muito comum em todos os vinhos tintos e em alguns vinhos brancos, que é o ácido lático. Bom, para entender um pouquinho desse ácido lático, na verdade existe uma transformação. O que acontece é o seguinte, esse ácido málico, que é um ácido bem forte, ele pode ser transformado em ácido lático através de uma fermentação que chama fermentação malolática. Eu sei que é um nome meio confuso, mas maloláctica. Dá para entender que é o do ácido málico transformando em ácido láctico. E basicamente são bactérias que transformam esse ácido. E além de suavizar essa acidez,
a gente também tem uma criação de alguns sabores, por exemplo, sabores amanteigados. E esse é só mais um recurso que o enólogo tem para trabalhar esse vinho, deixar ele mais ácido, deixar ele menos ácido, enfim, trazer algumas características de sabores para esse vinho, uma decisão do enólogo. E aí tem uma quarta acidez que é importante a gente saber. Por quê? Porque ela pode se tornar um defeito. Então a gente tem que observar, todos os vinhos têm um pouco de acidez volátil, né? Que é a acidez que você consegue sentir através do nariz. Um composto volátil, ele está em suspensão. Um pouquinho dessa acidez simplesmente traz um pouco de vivacidade para o vinho. Oh, beleza, é um vinho fresco, olha só que interessante. Porém, faz parecer que ele é mais aromático, né? Agora, se essa acidez volátil ela é extrema, ou seja, muita acidez volátil, aí você já tem o cheiro de vinagre ou de removedor de esmalte. Então, no extremo, essa acidez é considerada como um defeito. Então, se você sentir essas características de vinagre ou de removedor de esmalte, então aí esse vinho ele está avinagrado. O enólogo ele tem vários recursos em mãos. Por exemplo, ele tem o recurso de acidificação, ou seja, se aquele vinho naquele ano a gente teve um clima que foi muito quente e a uva, caramba, perdeu muita acidez no processo de maturação, poxa, eu posso acidificar, ou seja, eu coloco ácido tartárico em pó. Claro, não é tão simples assim, não é só jogar ácido tartárico lá dentro e pronto, um pozinho mágico e pronto, resolveu. Lógico que não. Mas é só colocar um pouco de ácido tartárico na medida que é correta e tudo mais, e esse vinho ganha um pouco mais de acidez e ele não fica tão xoxo. E o mesmo acontece pelo contrário, eu posso desacidificar o vinho, né? É uma desacidificação, que é a redução dos níveis de ácido desse vinho. Então, a desacidificação simplesmente a redução da acidez desse vinho. Por exemplo, vinhos que talvez passaram alguns períodos ou algum clima muito fresco e isso fez com que ele fosse muito ácido. Bom, eu posso usar desacidificação nesse caso. E qual é o efeito da acidez da comida no vinho? Eu preciso saber esses efeitos para eu saber se eu gosto ou não deles e poder decidir no próximo prato que eu for cozinhar qual vinho que eu quero. Então, a primeira coisa, você precisa levar em consideração a quantidade e a proporção desse elemento, desse ingrediente no seu prato. Então, a gente está falando da acidez aqui hoje, né? Então, eu preciso saber, é o principal elemento? Ele só deu um toque final? Por exemplo, eu tô com um porquinho assado, alguma coisa assim, eu coloco um pouquinho de limão em cima, poxa, esse limão, ele tá só dando vivacidade pro prato, ele não é o aspecto principal desse prato. Agora, se eu tenho um porco, um filé mignon suíno com purê de maçã, poxa, meu purê de maçã tem bastante acidez. Então, nesse caso, a acidez ela tá em maior proporção, porque é um acompanhamento, e em bastante quantidade. É claro que, por exemplo, se eu quiser tentar harmonizar, por exemplo, uma laranja com o vinho, é uma harmonização bastante difícil. Poxa, a laranja é super ácida, eu não tenho nada aqui que tá compondo esse prato. Claro, é só uma fruta. Mas agora, se eu tiver uma massa que tem um toque de laranja, um molho que vai laranja e mel e alguma coisa, eu tenho uma série de outros ingredientes que compõem o meu prato, alguns deles são inclusive neutros, que fazem esse papel de ligar os elementos e deixá-los menos extremados, e tudo isso favorece a harmonização com o vinho. Então vamos lá, se eu tenho uma comida doce, por exemplo, qual é o efeito que tem no vinho, no olhar da acidez, ou seja, pensando pelo lado do ponto de vista da acidez. Então, se essa comida é levemente doce, por exemplo, se eu tenho uma característica de abóboras assadas, que normalmente fica bem docinha, um toque de mel, ou uma batata doce, um chutney de alguma fruta, todos eles têm características doces. O que acontece no vinho? A percepção de acidez aumenta. Ou seja, o vinho, ele vai parecer mais azedo. Mas se eu tiver por exemplo, se esse é um prato que tem uma característica principal doce, então eu tenho que tomar cuidado sim ao escolher o vinho. Eu preciso escolher um vinho que não seja super azedo, senão ele vai ficar parecendo mais ácido, mais azedo ainda. Então eu posso escolher um vinho ali com uma acidez média, baixa, que tá tudo bem. E é por isso que às vezes tem uma confusão com relação aos casamentos, que muitas vezes a gente serve espumante, brute.
no casamento, na hora do bolo, por exemplo, enfim, em qualquer momento do casamento, mas acaba ficando também para a hora do bolo. E aí acontece que o bolo é doce e ao entrar em contato com esse espumante brute, que é super seco, não tem nada de doce, e ele tem acidez, porque os espumantes têm uma acidez naturalmente alta, ele fica azedo. E aí fica tudo estranho. E a comida gordurosa? O que acontece com o vinho? Então, as comidas muito gordurosas, elas têm uma ação de lubrificar a sua boca. Basicamente, ela dessensibiliza as suas papilas gustativas. Elas encobrem, praticamente elas recobrem o seu palato e aí você diminui até a sua sensibilidade para outros gostos. Então, nesse caso, a acidez do vinho pode servir, e pode ser até uma acidez no próprio prato. Às vezes a gente em pratos gordurosos costuma colocar um pouco de limão, um pouco de acidez, alguma coisa para ajudar exatamente nesse ponto, para eu poder trazer equilíbrio. Mas não só isso, no vinho, por exemplo, a acidez nesse caso funciona como uma limpeza da boca, porque eu ponho o vinho na boca, isso faz, ele é ácido, isso faz com que eu salive mais, e ao salivar eu praticamente uso essa saliva como uma limpeza desse paladar. E se eu tiver uma comida levemente ácida? Não estou falando das comidas extremamente ácidas, estou falando das comidas levemente ácidas. A comida que tem uma leve acidez é perfeito para o vinho. Como eu falei, a acidez dá vivacidade para o prato e também ressalta os sabores do prato. Ela corta um pouco o excesso de sal e equilibra. Principalmente no vinho, esse prato levemente ácido vai causar uma diminuição na acidez do vinho. Ou seja, a gente pode pensar nisso. Poxa, eu tenho um prato com levemente ácido, eu posso escolher um vinho levemente ácido também, ou seja, eu posso igualar a acidez, porque eu vou ter uma leve diminuição. Eu posso até ter um vinho um pouco mais ácido que o prato, pois na hora que ele der essa leve diminuída na mistura, na harmonização, o vinho e o prato vão ficar ali equilibrados. Então, esse é um efeito muito importante da acidez no vinho, que é de uma leve diminuição. Então, por isso a gente pode igualar a acidez do vinho com o prato, ou um pouquinho maior. Agora, vamos falar de um extremo, no caso de comidas muito ácidas. Aí a gente tem um problema, porque aí esses dois não se harmonizam muito bem. Na verdade, os extremos, eles são muito difíceis para o vinho. Eles quase nunca conseguem se harmonizar. Amargo demais, picante demais, ácido demais, são todos bem difíceis com vinho. Então, o que acontece, por exemplo, se eu tenho uma fruta cítrica com vinho, ele vai muito ácido, lembra que a gente falou que a acidez diminui o ácido do vinho, mas nesse caso a quantidade de acidez dessa fruta é tão grande, ou de um vinagre, vamos pensar assim, um vinagrete, né, uma coisa assim muito ácida, é tão grande essa quantidade de acidez que ela diminui tanto a acidez do vinho, o vinho fica sem gosto, fica sem vivacidade, o vinho praticamente some na boca. Mas é claro, se na hora que você tá fazendo o vinagrete você quer muito harmonizar ele com o vinho, bom, vamos lá, vamos tentar colocar uma proporção de azeite maior, sei lá, umas 5 partes de azeite para uma de vinagre, e colocar aí outros elementos nessa vinagrete para poder equilibrar o prato e ele não se tornar ou seja, um pouquinho de sal pode equilibrar e ele não se tornar uma característica extremada. Aí ele virou uma característica equilibrada, né? E aí a gente pode tentar harmonizar ele com vinho. Mas nesse caso, características de extremo acidez não vão combinar com o vinho nesse caso. Então, quem ajuda nesses casos extremos são aqueles elementos neutros, aqueles ingredientes neutros que eu comentei, que são massas, arroz, alguns tubérculos também ajudam, ou seja, a mistura com eles faz com que as coisas tenham mais equilíbrio. Lógico, equilibrar também com outros gostos básicos, por exemplo, um pouquinho de doce, um pouquinho de sal, um pouquinho de amargo, enfim, tudo isso torna um equilíbrio e isso tudo faz com que o prato se torne não extremo, mas harmonizável com o vinho. Então, a dica principal de hoje é: para eu não errar na harmonização, fuja desses extremos. Então agora você já sabe como usar a acidez no prato, você sabe quais os efeitos principais das comidas no vinho, no que diz respeito à acidez do vinho, e aí se você gosta ou não de vinhos ácidos, você já sabe exatamente o que você precisa
para harmonizar seu prato e seu vinho. Agora, você pode imaginar a quantidade de outros itens que podem influenciar seu paladar? Bom, só aqui a gente falou de vários deles, né? O amargo, o sal, o doce, enfim, tem muita coisa pra gente conhecer, então é por isso que eu te espero nos próximos vídeos. Aproveita e clica no botão vermelho, clica para se inscrever nesse canal, nesse programa, e não deixa de seguir a gente também no Instagram e no Facebook, Vinho no Palato.